Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer para vocês algumas regras para estar solicitando a pensão por morte, tá? As regras da pensão por morte, elas estão bem mais complicadas e deixam muitas pessoas em dúvidas quanto a vários aspectos. Então, por isso que eu resolvi abordar sobre esse tema hoje, tá? Geralmente é um momento de dor, de perda de algum familiar, né, do cônjuge, de filhos. As pessoas ficam sem condições, muitas vezes, de observar essas regras para pleitear tal benefício. Então, começando pelo que é o benefício por pensão por morte. A pensão por morte é um benefício que será pago, tá, pelo INSS aos dependentes do trabalhador que faleceu e teve sua morte declarada pela justiça, ou teve sua morte declarada pela justiça em alguns casos, tá? Como ocorre em casos de desaparecimentos. Quem tem direito à pensão por morte? Vai ter direito os filhos até 21 anos, exceto os que têm invalidez ou têm algum tipo de deficiência, que nesses casos a pensão é vitalícia. O marido, esposa, companheiro em união estável, cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebiam pensão alimentícia. Não tendo filhos ou cônjuge, os pais dos segurados que faleceu podem vir a solicitar a pensão por morte, desde que comprovem a dependência econômica. No caso dos pais do falecido, né, do segurado, e também não estejam vivos, os irmãos podem requerer tal benefício, mas é importante sempre que declare, né, que comprove a dependência econômica. E, em caso de irmãos, também vão receber até completar a idade de 21 anos. E em casos de invalidez ou deficiência, também serão pagos de maneira vitalícia. Quais os requisitos da pensão por morte? Então, em regra, quando o segurado falece e ainda não estava aposentado, será necessário que em primeiro lugar tenha a qualidade de segurado. Ou seja, o segurado deve necessariamente ter contribuído para o INSS nos últimos 12 meses ou ainda manter a qualidade de segurado por 12 meses, tá? Na data da morte. Então, ele precisava ter essas contribuições. E pode ter o intervalo do período de graça. O que é o período de graça? Pode variar de 3 meses a 3 anos. Depende do tipo de segurado, da contribuição, se foi demitido, se teve seguro-desemprego, tá? Então, o período de graça é aquele período que o segurado fica sem recolher, mas igual mantém a qualidade de segurado. Nesses casos também vai gerar sim o benefício de pensão por morte, tá? Qual o valor da pensão por morte? Como as regras estão mudando e mudaram drasticamente, antes das mudanças, a viúva, né, do segurado recebia o total de 100% do valor do benefício. Houve mudança no cálculo do benefício no valor da pensão por morte, tá? Então, para quem já era aposentado, segurado, falecido, a pensão será de 50% da aposentadoria mais 10% para cada dependente, sendo limitada a 100% do valor do benefício, tá? Então, por exemplo, se é só uma viúva, vai receber 50% mais 10%. Se for só um dependente, 50% mais 10%, tá? Então, vão receber, no caso dos dois dependentes, 70%, certo? Então, para quem não era aposentado, ele vai fazer, o INSS vai fazer a média salarial das contribuições de todos os salários da contribuição do segurado, tá? Como pedir esse benefício? Como solicitar no INSS esse benefício?
É possível solicitar através do aplicativo Meu INSS ou também através do telefone 135. Os documentos que são exigidos para a solicitação de pensão por morte é a certidão de óbito do segurado ou documento que comprove a morte presumida em caso de desaparecimento. Se ocorreu acidente oriundo de trabalho, acidente de trabalho, é necessário que tenha a comunicação de acidente de trabalho, ou seja, a CAT fornecida pelo empregador, tá? E documentos pessoais dos dependentes com foto, documentos pessoais RG, CPF do segurado falecido, carteira de trabalho, carnê de recolhimento de contribuição ou qualquer documento que comprove que ele tenha a qualidade de segurado no INSS. E por lei, o INSS deve conceder o benefício até 45 dias após o pedido. Desde quando a pensão por morte é paga? Depende do caso. Tem casos que, se o pedido for feito em até 90 dias após o falecimento do trabalhador, a pensão vai ser paga retroativamente da data do óbito. Se o pedido for feito após 90 dias, vai ser retroativo à data do pedido, tá? Então, por quanto tempo vai ser pago a pensão por morte? Depende da idade do dependente, tá? Dependente com menos de 21 anos, a duração da pensão é de 3 anos. Entre 21 e 26 anos, é 6 anos de pensão. 27 a 29 anos, será 10 anos de pensão. Entre 30 a 40 anos, 15 anos de pensão. Entre 41 e 43 anos, 20 anos de pensão. E a partir dos 44 anos, a pensão será vitalícia. Lembrando que essas situações de idade é para o cônjuge ou companheiro, enfim, para recebimento. Os filhos menores de idade receberão até os 21 anos, tá? Então, quem recebe a pensão por morte deixa de receber se casar novamente? Essa é uma pergunta frequente, que as pessoas ficam com dúvida se pode ou não efetuar novo casamento. Não perde. O pensionista pode casar novamente e continua tendo direito à pensão por morte pelo INSS. As pessoas fazem muita confusão com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que infelizmente não gera o direito à pensão por morte, porque é um benefício assistencial que é pago ao idoso de 65 anos ou aqueles que sofrem de alguma deficiência física ou mental de qualquer idade e que seja comprovada que tenha baixa renda. Esses não deixarão pensão por morte. Obrigada a todos pela atenção, espero que tenha suprido as dúvidas em relação a esse tema bem delicado de ser tratado. Espero que continuem se cuidando, se cuidem de quem vocês amam e qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, podem deixar o seu comentário aqui embaixo. Quem não é inscrito ainda no canal, se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal para estar recebendo mais vídeos semanais. Até o próximo vídeo.